a remar contra os jacarés. Remou, lutou sempre no meio dos jacarés, mas sem esquecer-se de suas jarras. Até que enfim chegou à margem do rio. Ufa, esses jacarés me cansaram, mas estou mais perto de minhas jarras. Andou e viu o pé de jaca. Como fazer agora? Apanhou 5 jacas e lembrou dos jacarés que enfrentaria, mas voltou feliz da vida até o rio de jacarés. Colocou as jacas na canoa e começou a luta. Salva a jaca, bate no jacaré. Bate no jacaré e salva as jacas. Até que jogou uma jaca nos jacarés. E eles o deixaram seguir em paz. Chegou, desceu da canoa e comeu todas as jacas. Rapaz, todo mundo aqui é bom, é profissional. Mas agora eu quero que alguém me responda uma pequena pergunta. Qual era o nome do tio de Manuel? Hã? Eu contei no começo da história. O nome dele era Florinho. Mas sabe por que vocês não se atentaram? Porque às vezes a gente fica com vergonha, né, de errar, a brincadeira de alguém olhar para a gente, e aí a gente se concentra mais no jaca ou jacaré, né? Mas está todo mundo de parabéns pela brincadeira, certo? Queridos, como já foi falado, meu nome é Valdo, né, mais conhecido como Valdo Neto, e eu sou formado em enfermagem, estou trabalhando atualmente aí na UPA, junto com a nossa irmã Dayana, né? Aquela moça que estava lá atrás, a minha esposa, o nome dela é Polichena, e eu gosto muito de dar palestras, principalmente na área da saúde. E hoje eu fui convidado aí pela nossa irmã Dayana e eu quero contribuir aqui com um pouco que eu sei. Porque, infelizmente, nós como homens, nós temos algumas vergonhas, alguns tabus, alguns preconceitos, e uma palavra que não era para existir no nosso meio, a questão do machismo. Né? Nós somos muito machistas, tipo, não pode isso, não pode aquilo, eu não posso contar para ninguém isso porque é vergonhoso. Mas com isso, há dados que indicam que os homens morrem mais do que as mulheres. Porque as mulheres, quando tem um problema, ela conta para a mãe, para a tia, para a irmã, para uma vizinha, e sempre tem uma pessoa que teve algum diagnóstico, alguma situação parecida, e ela encaminha logo para o hospital. E as mulheres vão mais ao hospital do que nós homens. Ali nós recebemos muitos homens que eles só vão quando já não tem mais situação. Ele está ou desmaiado ou tem que alguém levar para que ele possa ir até o hospital. Mas se for só para fazer um exame de rotina, ele não vai. Quem aqui foi nos últimos 6 meses no hospital fazer um check-up? Olha aí, de 19 anos que temos aqui, só 4. Né? E eu tenho certeza que no meio da gente aqui deve ter alguém com algum probleminha que está precisando de um check-up ou para tirar uma dúvida com o médico, mas tem medo de ir. Mas tem situações que é melhor a gente fazer o diagnóstico antes do que deixar para depois e esse depois se agravar, certo? E aí o Novembro Azul, o homem que se cuida, ele tem atitude. Eu não quero morrer, quem aqui quer morrer? Eu acho que ninguém quer morrer, né? Então a gente tem que cuidar da nossa saúde, né? Porque em 1 Coríntios 6, versículo 20, diz o seguinte: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a quem? A Deus. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo ele só habita num corpo saudável. Né? Ele não pode habitar num corpo que não se cuida, um corpo que não se alimenta direito, que não procura os benefícios para a sua saúde. Porque nós temos também que dar exemplo a outras pessoas. Quando a pessoa olha para a gente e fala, não, aquele irmão ali, ele cuida da saúde dele, e eu quero seguir o exemplo dele, né? Porque ele segue o exemplo de Jesus, certo? E aí nós temos que ser herói da nossa saúde. Se eu não cuidar da minha saúde, quem é que vai cuidar? Né? É difícil. Então, se você não cuidar da sua saúde, você não vai ser o herói dela. Nós temos que nos orientar e procurar saber. E o principal para esse mês é o alerta para procurar o urologista, que é quem cuida da nossa parte aí do sistema reprodutor, do sistema urinário, para saber se está tudo em dias. Às vezes nós sentimos alguns sintomas, mas nós temos medo ou ficamos assim, não, deixa passar o tempo, que eu acho que não é nada disso que eu estou pensando. E com isso vai se agravando. Só um dado importante, quinta-feira eu estava na UPA e chegou um rapazinho com vergonha. Eu estava na classificação. E ele chegou, esperou algumas meninas sair e quis falar só comigo que era homem. E quando ele falou comigo, ele estava com uma ferida
na cabeça do pênis, certo? Ele começou a ver as feridinhas, a vermelhidão, e depois na glande ali no prepúcio estava uma ferida já gigante. E eu olhei para ele, eu pedi para ele me mostrar, eu falei, amigo, por que você deixou chegar a esse ponto? E detalhe, ele continuava se relacionando sexualmente com muitas meninas por aí, passando doença, né? Complicando ainda mais a sua situação. Aí deixa chegar nesse ponto para poder buscar ajuda. E não o receberam lá, porque lá não cuida desse tipo de ferimento, né? Aí olha o constrangimento. E muitos, para quem não sabe, o câncer de pênis, ele não tem outra situação senão o tratamento, viu? Mesmo que tenha um tratamento, você vai ficar invalidado aí pelo resto da vida. Mas se você for procurar antes, tem solução, né? E eu tenho certeza que nós homens não queremos, né, ficar sem essa parte, certo? O movimento Novembro Azul, ele teve início no ano de 2003 e ele surgiu na Áustria, com o objetivo de chamar a atenção para a prevenção, diagnóstico precoce das doenças que atingem a população masculina, com ênfase aí no câncer de próstata. E o câncer de próstata é um câncer devastador, vocês vão já entender por quê. E diariamente 42 homens, eles morrem em decorrência do câncer de próstata. Já pensou, todo dia 42 homens morrem? E aproximadamente 3 milhões vivem com a doença. E conforme os dados do Instituto aí Nacional do Câncer, o INCA, foram diagnosticados 68.220 novos casos de câncer de próstata e cerca de 15 mil mortes ano em decorrência da doença no Brasil. Para cada ano biênio, né, do biênio. Eles fazem a cada 2 anos esse levantamento e descobrem esse tanto de homens. Né? O próximo dado vai ser em 2021. Muita gente, 62 mil novos casos, já pensou em 15 mil mortes por ano. Com fé em Deus, ninguém vai fazer parte dessas estatísticas. É o tipo de câncer mais frequente entre os homens brasileiros. Já pensou? Nós no Brasil estamos aí campeões nisso. Né? E depois do câncer de pele, ocorrendo geralmente em homens mais velhos, cerca de 6 em cada 10 novos casos são diagnosticados em pacientes com mais de 65 anos. Só que quando ele é diagnosticado já nessa idade, ele já está no estágio avançado. Porque vocês vão ver mais à frente que ele é um câncer que no estado inicial não tem como descobrir, não tem como saber. Então você já vai sentindo alguns problemas e complicações no estado avançado. E aí vocês vão entender as complicações. Né? Mais à frente a gente vai descobrir também que o correto são homens a partir dos 45 anos fazer o acompanhamento, o mapeamento da sua situação, como é que está. Tem muitas pessoas que têm medo e falam assim, não vou no urologista porque ele já vai passar o toque. Não é assim que funciona. Ele vai conversar com você e ele vai fazer um mapeamento da sua saúde. Ele vai perguntar o histórico da sua família, se já teve pessoas com câncer na família, como é que está o seu órgão urinário, o seu órgão reprodutor, o seu sistema urinário. E a partir desse mapeamento é que ele vai fazer as indicações por que deve acontecer em seguida a isso, certo? Depois desse mapeamento, se ele suspeitar de alguma coisa, ele vai passar um exame chamado PSA. E esse exame ele vai verificar a quantidade de células na próstata. Se ela estiver com um número alterado, aí sim ele vai passar o toque, certo? Mas antes disso tem todo um acompanhamento. Muitos homens vão na sala lá do urologista, na hora que o urologista chama, ele sai correndo, porque pensa que já vão encarar o toque. Não funciona assim, certo? E detalhe, você não é obrigado a fazer. Você vai fazer esse acompanhamento, vai conversar e você vai escolher. Não tem ninguém lá que amarre você numa cama e obrigue você a fazer, certo? Então é isso. E outro detalhe, homens de pele negra, eles devem fazer 10 anos antes do que os homens de pele branca. Não tem um estudo certo por que são os 10 anos, mas os estudos que eles fizeram até agora falam que é por conta da genética, certo? A genética do homem de pele negra tem que ser 10 anos antes. Se o homem vai lá com seus 50, 55 anos, o homem de pele negra com os 45, ele já deve fazer esse mapeamento no urologista, certo? E é melhor descobrir antes do que descobrir tardiamente, né? Aí, para todo mundo já conhece, é o corpo humano masculino e feminino, né? Nós temos aí a cabeça, o tronco, o membro, os membros superiores e os inferiores. E mais à frente tem um corte aí, que ele vai mostrar o nosso sistema reprodutor
juntamente com o sistema urinário. Né? Para quem não conhece ou nunca se interessou em pesquisar, ele é mais ou menos assim. Nós temos aqui, ó, a bexiga, essa parte maior, que é onde acumula todo o xixi, né? Nós temos aqui do lado dela o reto, temos o ânus, que é toda essa parte aqui, né? Aqui, ó, que ela se assemelha com uma castanha, quando é no corpo humano mesmo real. Essa imagem aqui é a próstata, aqui é a uretra, né? Só esse canalzinho aqui. Nós temos aqui do lado o epidídimo, o escroto, os testículos, né? O pênis. Aqui nós temos o canal deferente, o nome é esse mesmo, que é por onde é produzido aí o esperma e também por onde ele vem aqui vai fazer o xixi, né? E a bexiga eu já falei, e a uretra, que é onde recebe todo o xixizinho que vai ser acumulado na bexiga. Aqui mais ao lado, vocês estão conseguindo ver a imagem, né? Aqui mais ao lado, ó, os testículos, né? E aqui vem a próstata, desse lado aqui, e a bexiga, né? E aqui o pênis. E aí os corpos cavernosos, que esses corpos cavernosos, eles são onde é acumulado o sangue quando o homem vai ter uma ereção. Eles se enchem de sangue e o pênis fica ereto, né? Quando ele termina lá, aí o sangue ele sai desses corpos cavernosos e aí não fica mais ereto o pênis, certo? Mais à frente tem essa outra imagem aqui que mostra tudo. Antes eu queria mostrar só um detalhe aqui para vocês. Estão vendo aqui o reto? As nossas fezes, quando passam lá pelo intestino, ele vai e se acumula aqui no reto, certo? Só para vocês entenderem mais ou menos. E quando ele está acumulado aqui, o nosso sistema ele vai dizer assim, está na hora de fazer cocô, certo? Se você estiver tudo normal na sua fisiologia. E aí ele vai fazer a liberação aqui, ó, desse espaço aqui que ele é fechado, e aí ele faz o cocô, certo? Detalhe, aquelas pessoas que não tomam muita água e não se alimentam direito, o que vai acontecer? As fezes vão se acumular aqui e ela vai estar tão ressecada, e dependendo da sua alimentação, se for uma alimentação gordurosa, não seja saudável, ela se acumula aqui e esse espaço aqui não consegue fazer a liberação, porque a fezes está muito seca, né? E aí ela fica ali. Aí detalhe, eu queria que alguém me respondesse, o corpo humano, quando você não toma líquido, de onde ele vai procurar líquido para poder alimentar as células? Quem sabe responder? Do organismo. Mas de onde? Minhas células elas precisam ser renovadas diariamente. Aí eu não tomo muita água, passo o dia trabalhando, transpirando, falando, tudo isso eu estou perdendo líquido, né? De onde ela vai tirar os líquidos necessários para alimentar essas células? Ela vai buscar bem aqui, ó. Bem aqui no reto, no cocô e na bexiga. E aí já pensou uma renovação celular tirada de água do cocô e da bexiga, do xixi? O que produz aí no corpo humano? Consequências gravíssimas, né? Aí o que acontece? O cocô chegou aqui às fezes, você não colocou para fora, eles estão mandando mais lá, e ela vai só acumulando e secando. Por isso que quando a pessoa vai fazer um cocô, às vezes até sangra, porque está muito seco, e aí quando sai depois vem desordenado, às vezes vem até uma diarreia. Não sei se vocês já perceberam, sai um cocô mais grosso e depois a diarreia, porque não há mais comunicação lá com o intestino, e ele fala assim, rapaz, bota para fora que aqui não tem mais como não, o cara está tomando café, almoçando e jantando, e não guardar isso aí onde? E aí tem pessoas que às vezes têm um mau hálito, com cheiro semelhante a de fezes, justamente por conta aí dessa pressão que está dando, não sai o cocô e a pessoa termina voltando através da boca, entendeu? Porque está alguma coisa errada, tem que procurar se alimentar. Estou falando isso porque tudo isso tem a ver também com o que nós vamos falar na próxima, alimentação e uma boa ingestão de líquidos, certo? Um indicativo se você está desidratado ou não é o xixi com cheiro forte e ele muito escuro. Não é obrigado ele ser transparente, mas quando ele estiver muito escuro com cheiro forte, é um indicativo que você não está tomando líquido suficiente. Tem pessoas que demoram tanto ir no banheiro fazer xixi,
ou tomar água que às vezes dá uma pressão nos testículos quando ela vai fazer xixi. E parece que está saindo álcool de dentro pelo pênis, fica queimando. É a falta de líquido no organismo, certo? Tudo isso também traz consequências para a próstata. E aí, mais à frente aqui tem a próstata, como eu falei, parecendo uma castanha, e ela é responsável pelo seguinte: vocês estão vendo aqui o xixi, ele vai descer por esse canal aqui, ó, que é a bexiga. Ele passa por aqui, né? E aqui é a produção de esperma. O esperma ele vai sair por esse canal. Ele sai no mesmo canal do xixi. O órgão reprodutor masculino, ele é o único que faz xixi e tem a ejaculação pelo mesmo canal. Diferente do órgão feminino, que tem um canal para ejaculação e tem um canal para urina. Certo? Já o homem não, sai tudo junto. Que é mais uma complicação quando a próstata está em hiperplasia. Certo? Olha só, aqui ó, quando o homem vai ejacular, está vindo por aqui, ó, por esse espaço aqui, esse ponto aqui está ao contrário daquilo que eu mostrei. Aí a próstata ela vai ficar contraída, porque no momento que você está ejaculando, você não consegue fazer xixi. Certo? Ou faz xixi ou ejacula, não tem como fazer os dois. A próstata se contrai, fecha aqui o canal para que a urina não desça e aí sai só a ejaculação. E quando você está fazendo o xixi, se sair a ejaculação, tem alguma coisa errada também. Certo? Porque é um sistema bem organizado aí. Até aqui tudo bem, né? Está dando para entender. Aí é uma bexiga normal junto com a sua próstata. Olha só como é que ela fica aqui, ó. O canal fica... tudo corre bem. O espaço aí vocês estão vendo como é que é tudo tranquilo. E aqui do lado uma próstata com hiperplasia. Olha como é que ela fica. Tem condição do xixi sair aí por esse canal? A via urinária da gente, ela, se duvidar, ela é da grossura de um refil de uma caneta. É muito fina para sair um xixi. Quando ela está com hiperplasia, olha a dificuldade que esse homem vai sentir. E eu vou mostrar mais à frente também as consequências. Então a próstata normal e uma já com hiperplasia. Sinais e sintomas. O câncer, ele é lá em estado inicial, como eu falei no começo da palestra, não tem como saber. Certo? Não tem como saber, só quando está no estado avançado. Por isso que tem que fazer o mapeamento com o seu urologista e procurar indícios aí se você pode ser uma pessoa candidata a desenvolver um câncer de próstata ou não. Se você se cuida, tem uma boa alimentação, você já está se saindo aí desse time que pode ter próstata, né? Pode ter a próstata com hiperplasia. E aí, olha só no estado avançado o que ele traz de malefício. A micção frequente, a pessoa não consegue fazer um xixi normal, mas está o tempo todo urinando. Ela faz xixi, mas depois veste lá a cueca, calça, bermuda, qualquer coisa, e fica lá o xixi. Porque ela faz, não tem aquele controle, né, de prender ali a bexiga ou liberar o xixi. Micção constante. O fluxo urinário fraco ou interrompido. Vontade de urinar frequentemente à noite, que é a tal da nictúria. O sangue vem na urina também ou no sêmen. Se tiver sangramento na urina ou sêmen, você deve procurar também um médico. Não é normal que isso aconteça. Disfunção erétil, né? A pessoa não vai conseguir ter uma ereção ou conseguir ter uma relação sexual. Né? Dor no quadril, costas, coxas, ombros e outros ossos se a doença se disseminou. Mas também não se desespera não, tem gente que sente dor aí mesmo sem estar com próstata em hiperplasia, certo? Mas você deve também procurar um médico para saber o que é isso. E a fraqueza ou dormência nas pernas ou pés, também são indícios de que você já está com câncer de próstata. Isso já no estágio avançado, né? Tudo isso já no estágio avançado. E os fatores de risco, como eu já comentei, histórico familiar de câncer, o pai, o tio, o irmão, o avô. A raça, os homens negros sofrem maior incidência desse tipo de câncer, e a obesidade. Olha, a obesidade é uma doença do século. É uma coisa ruim, porque você faz uma dieta, passa mal às vezes nessa dieta se não for bem feita, e se você comer um azeitona, você volta a ganhar todo aquele peso que você está perdendo. Né? A falta de atividade física, né? Hoje nós estamos vivendo um tempo que a gente está trabalhando mais e ganhando menos para sustentar a família. E com isso a gente não tem tempo para atividade física. Né?
Os que não trabalham aí em um concurso ou de carteira assinada, a gente ainda tem medo de adoecer, né? Fazer uma atividade física ou qualquer outro tipo de esporte e se machucar, quem vai cuidar da gente, né? Mas isso também não é desculpa para que a gente não faça uma atividade física. A gente pode fazer uma caminhada, né? Se você tiver um problema no joelho, você pode procurar uma piscina ou uma academia para fazer movimentos leves, sempre com acompanhamento. Mas a falta de atividade física, ela não é recomendável, certo? Eu estou sofrendo muito, porque eu era bem magro e eu deixei de fazer tudo quanto é esporte para poder trabalhar. E aí aquela falta de esporte, do tanto que eu comia, agora gerou isso aqui, né? E agora eu estou tendo que correr atrás para poder manter o corpo. E depois que você chega a uma certa idade, para você perder peso, ainda é mais difícil ainda, né? Tem que ter a boa alimentação, orientação, buscar aí os alimentos certos. Graças a Deus, depois dessa pandemia, o óleo aumentou, né? Que era uma coisa que eu usava muito. Como aumentou, agora a gente está tendo que fazer comidas sem óleo. Isso aí melhorou a nossa saúde, né? Tem males que vêm para o bem. E a gente tem que cuidar dessa alimentação. A prevenção e o tratamento. A única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce, como eu falei, o mapeamento do médico. Mesmo na ausência de sintomas, homens a partir dos 45 anos com fatores de risco ou 50 anos sem estes fatores devem ir ao urologista. Entenderam, né? Se você teve parente que teve câncer, você deve procurar os 45. Se não teve, você deve ir a partir dos 50 anos, certo? Para fazer o mapeamento. E cerca de 20% dos pacientes com câncer de próstata são diagnosticados somente pela alteração no toque retal. 20% dos pacientes. Outros exames poderão ser solicitados se houver suspeita de câncer, como as biópsias, que retiram fragmentos da próstata para análises guiadas pela ultrassom transretal. Já vou mostrar como é que é feito isso. Eu trouxe essa imagem aí, é um pouco constrangedora para algumas pessoas, mas a gente deve saber de tudo que acontece, para que a gente não fique com tabus ou acredite em histórias que as pessoas contam por aí que não são verdade, certo? Aí, como eu já mostrei na imagem, é como é feito o toque na próstata. Aqui a próstata, ela é colada no ânus, certo? E o lugar mais próximo para que seja detectado é através do toque, porque quando o médico faz a introdução, ele consegue sentir nas paredes se ela está aumentada ou não. E só dá para saber por aí. Por quê? Quando ele fez o exame lá do PSA, que descobriu que suas células da próstata estão aumentadas, ele vai ter que fazer o toque para confirmar se estão aumentadas ou não. Caso elas estejam aumentadas e ele suspeite de próstata, tem um exame que é mais doloroso e mais constrangedor ainda, que é a biópsia da próstata. Aí ele vai introduzir um ferro, esse ferro vai atravessar a parede do ânus para poder tirar pedaços da próstata para poder fazer a biópsia. E aí sim esse exame dói. E a recuperação não é tão fácil, né? E já o toque dói, o toque não dói. Você não sente. Só é constrangedor porque é pelo ânus que é feito. Mas lá o médico vai explicar tudo direitinho para você, ele vai conversar, ele vai fazer uma lubrificação, né? E ele vai fazer o toque e você não vai sentir nada. Porque as pessoas falam assim, vai doer porque é pelo ânus, e é isso e aquilo, e ficam com aquela história boba de que o médico tem um dedo grosso, ou o outro tem um... Você já ouviu isso, né? Mas isso não tem nada a ver, porque ele está ali, não é para lhe machucar. Ele está ali só para ver como é que está o tamanho da sua próstata. Não significa, até hoje, para os homens que tiveram coragem de falar, eu ainda não vi nenhum dizendo que dói. Entendeu? Dizer, não, pai, eu fui lá, o médico me machucou. Eu não vi isso. São histórias que as pessoas contam por medo e fazendo medo a outros. Agora, sabe o que é que dói? Na verdade, o que dói é o tratamento quando você já está com câncer na próstata. Talvez muitos não tenham mais ereções, certo? Tem várias complicações para fazer as necessidades,
Olha, é constrangedor é quando você tem um câncer de próstata, aí sim você vai ver o que é complicação. O tratamento, tendo que ir para o hospital várias vezes, né? Os sangramentos que tem. Isso sim é constrangedor. E todo mundo vai descobrir que você está com câncer de próstata. Até para sentar é ruim. Então, o melhor diagnóstico precoce e você se livrar dessa doença, porque você tem essa doença e depois, quem sabe, não poder ser uma pessoa normal, uma pessoa comum. Né? Tem muitas coisas que são tabus, certo? Olha só aqui, ó. A próstata, ela está aqui avantajada, vocês estão vendo que ela está fazendo uma ligeira curva. Quando o médico faz um toque aqui, ele consegue sentir essa curva. E aí, quando ela está também já em hiperplasia, vocês lembram que eu falei que a passagem do sêmen é por aqui? Ela vai comprimir também essa passagem e comprimir também a passagem do xixi. Né? Olha só, vou voltar aqui com essa imagem só para que vocês vejam. A passagem do xixi é feita por aqui, quando está com a próstata normal. Quando ela está com hiperplasia, olha como é que vai ser feito aqui. Aí a pessoa vai lá na UPA de Timon, o enfermeiro vai estar lá pronto para ele receber, né? Porque você não fez um diagnóstico precoce, e aí a pessoa chega lá, ela não quer dizer que está com câncer de próstata, às vezes ela nem sabe. Aí ela fala para o médico só assim: doutor, eu estou com dificuldade de urinar, para urinar. Aí o doutor vai falar assim: pois leva essa prescrição lá para o enfermeiro, e ele vai passar uma sonda de alívio em você. E aí você vai para casa depois dessa sonda de alívio, né? Aí volta lá, não está conseguindo urinar, aí ele vai passar uma sonda de demora. Aí o que é mais feio? Fazer o exame de próstata ou andar com aquela sonda de demora? Vocês já viram como é constrangedor aquela sonda? Você não pode botar dentro da calça, tem que andar com ela do lado de fora. Você não sente quando vai fazer xixi. E quando faz, fica aquela bolsa pesada. Você tem que procurar um lugar para esvaziar. As pessoas que estão próximas a você, elas sentem nojo daquilo dali. Porque é xixi e ninguém quer ter contato. Tem pessoa que nem cumprimenta a gente quando a gente está com uma sonda daquela com nojo e com vergonha. E você tem que andar com aquilo pendurado aqui na cintura. Certo? E o pior, uma sonda, alguém que já teve que passar uma sonda de alívio, uma sonda de demora, é a coisa mais dolorosa que existe. Porque agora a sonda, vocês estão vendo meu dedo aqui, ela é da grossura desse dedo, uma sonda de demora. E ela vai passar por esse canal aqui, ó, do pênis, ó, todinho. Aí a gente lá na hora da introdução, a gente faz a lubrificação com uma pomada, mas essa pomada ela fica por aqui, ó. Ela não chega em todo o canal deferente. Ela vem aqui, ela já se perde. E mesmo assim a gente tem que introduzir essa sonda até na bexiga. E quando chega aqui nessa parte aqui, ó, que ela está com obstrução, tem resistência. Quando chega lá, a pessoa sente uma dor no incômodo. Mas mesmo assim a gente tem que passar essa sonda, porque senão ela vai ficar com bexigoma. A bexiga inchada, dolorida, não consegue andar direito, sentar, e ela tem que esvaziar. E aí a gente vai forçar até que essa sonda entre até na bexiga. E quando ela chega na bexiga, aqui nessa parte, que eu introduzi tudo, ou eu ou qualquer outro enfermeiro ou enfermeira, a gente administra 15 ml de água destilada, que é um balãozinho que ele vai ficar preso lá para que essa sonda não saia. E aí o enfermeiro ainda dá uma puxadinha para saber se está nesse canal. Isso dói porque quando vem um xixi ele vem com sangue, porque nós forçamos aqui nesse canal e está obstruído, está dolorido, porque a próstata está machucada, né? E a dor que você vai sentir, tudo porque teve vergonha de procurar um médico com antecedência. E aí passados os dias, de 10 a 15 dias, o médico manda você voltar para que a gente tire aquela sonda e passe uma nova. E fora o tratamento que você vai estar fazendo, às vezes com quimioterapia e outras coisas mais. Né? Então acho que muito melhor é o exame, não é verdade? Você vai fazer o exame e vai estar se prevenindo, do que passando por todo esse constrangimento. Olha, eu recebo homens lá no trabalho, quando a gente recebe, eles estão cabisbaixos, envergonhados. Por quê? Não conseguem mais ter as suas funções normais. E para eles é rebaixar a masculinidade se falar que vai passar uma sonda. É o básico, é você fazer xixi. E ali tem pessoas que não conseguem mais. Então por isso que é importante a gente cuidar da nossa saúde, né? Porque mais prevenção e menos preconceito. O câncer, nós temos que combater o câncer de próstata, né? E
uma dica que eu dou para vocês: confie nas pessoas certas. Deus ele lhe deu uma esposa, não foi por acaso não. É uma auxiliadora, você pode chegar para ela e contar tudo que está acontecendo. Tem uns que são mais envergonhados, já vem de uma tradição de família que não gosta de rebaixar para dizer para a mulher que está fraca ou que está passando por algum problema. Mas se você não disser para ela que é a sua auxiliadora, quem é que vai lhe ajudar? Para os que não são casados, vocês podem confiar na mãe, num amigo de confiança, podem procurar um urologista, um enfermeiro, uma enfermeira, mas tem que procurar, tem que confiar em alguém. E lá você vai falar: olha, eu estou com dificuldade disso, daquilo, saiu um xixi com sangue, e eu estou preocupado, e a gente vai fazer todo o direcionamento para que você possa fazer o tratamento. Mas nós temos que confiar. Temos que confiar, porque eu não quero que ninguém aqui chegue no hospital em estado avançado, porque passou um ano desconfiando de alguma coisa que estava no organismo e não teve coragem de falar, por medo, ou por vergonha, ou por ser machista mesmo. E o principal, devemos cuidar da nossa alimentação. E sabe, cuidar da nossa alimentação, muitos falam assim: fazer regime ou dieta para cuidar da alimentação, para prevenir também o câncer, é difícil, é caro. E não é verdade isso. Não é verdade, porque nesses últimos 3 meses eu fiz um teste na minha casa. Eu deixei de comprar carne e eu vi que é o que é mais caro nas compras da gente, acredita? Quando você passa salada, verdura, frutas e legumes, não dá 60, 70 reais, dependendo da quantidade de pessoas que você tem em casa. Mas agora bote 1 quilo de carne. Você vai ver lá que parece que o caixa botou 3 vezes lá o valor, rapidinho dá 200 reais. E quando a gente está comendo verduras, frutas e está se sentindo melhor, o sono é melhor, a respiração é melhor, a disposição é melhor. Um dia a gente queria jantar e a gente comeu só uma saladinha de fruta. Agora o mínimo que a pessoa quer comer uma salada, quer botar leite, quer botar leite condensado, fala uma salada prejudicial. Açúcar, nós estamos consumindo lá em casa meio pacote de açúcar, às vezes a cada 2 meses. Porque quando você deixa de usar por um tempo, o seu paladar volta a sentir o gosto natural das frutas. E você percebe que elas são doces. Mas o vício da gente é igual quem já se acostumou a comer manteiga com pão. Bota aquela manteiga lá que é só manteiga, não sente nem o sabor do pão. Porque nosso paladar já está acostumado com coisas ruins que trazem malefícios para a gente. Eu estava vendo um vídeo hoje mostrando para algumas pessoas um lugar que o cara estava vendendo carne. E ele, por conta do período das moscas, passando baigão nas carnes, que era para afastar as moscas. E aí você vai lá comprar carne frita, e aí a carne gostosa está levando também substâncias que podem lhe prejudicar. Eu tenho um amigo que ele mora aqui em Santo Antônio do Norte, e o pai dele tem uma fazenda, distribui muita carne de gado aqui pelo Maranhão. E ele mostrou para a gente um produto quase como um formol, que eles aplicam ali no quarto do boi e botam esse quarto para congelar. É uma sala quase do tamanho da igreja. E ele diz que essa carne ela é capaz de ficar 5 anos dentro desse freezer, e no dia que eles tirarem essa carne para vender, ela vai sair escorrendo sangue, como se ela fosse, o boi tivesse sido abatido naquele dia, fresquinho. Tudo por conta desse conservante. E a gente bota para dentro. E por último, a minha tia, ela morava em Curitiba e ela tinha um contrato com a Sadia. E lá na fazenda dela, ela criava os perus. A Sadia ia, levava os pintinhos peru para ela, e ela, quando estava no tamanho grande,